Talvez eu esteja bem atrasado com esse vídeo, né? Ele era para ter saído semana passada, mas tivemos uns imprevistos aí, porém, hoje eu tô aqui falando do arco da Morgan Elsbeth lá em Histórias do Império, né? Ou Tales of Empire. E a gente vai discorrer sobre todo o arco dela, debater um pouco sobre as coisas que eu gostei, as coisas que eu não gostei ou que talvez eu tenha achado desnecessárias, e também debater sobre novos conceitos, né? Coisas que foram apresentadas ali pra gente que podem dar um caminho muito interessante para algumas coisas futuras. Então, dito isso, vamos lá. Oi, eu sou o Luke, sejam muito bem-vindos ao canal Luke Baduque, canal que mais fala de Star Wars nesse setor da galáxia. E aí, meus amigos, finalmente estamos aí falando do arco da Morgan. Esse vídeo era para ter saído na quinta-feira, mas eu tive tantos imprevistos que eu nem consegui parar para gravar. Mas estou aí dessa vez falando com vocês, debatendo sobre esse arco e tal. Eu falei do arco da Barrys na semana passada, então se você quiser, vai aí na descrição que vai estar o vídeo dela aí pra você assistir, ver tudo o que eu gostei e principalmente o que eu não gostei, já que aquele arco me deixou um pouco descontente. Então vamos lá, é o seguinte. No dia 4 de maio foi lançada a série Tales of Empire, né? Foi lançado pra gente Histórias do Império, no mesmo estilo de Histórias do Jedi, e então foi uma antologia ali de dois personagens, uma parte de um personagem, outra parte de outro, 3 episódios de cada, e nenhuma das histórias se conectando diretamente. São histórias soltas que se passam em vários períodos imperiais ali, né? Pelo menos a da Morgan se passa em alguns períodos da República, depois período imperial, depois pós-imperial, e eu achei isso muito interessante para engrandecer a personagem e também trazer aquela coisa de uma base pra ela, já que a gente vê ela em Ahsoka e em The Mandalorian, e a gente não tinha nenhuma base coerente, então trouxeram ali, solidificaram essa base, contaram a história dela, e eu achei que foi muito assertivo. Os episódios da Morgan começam contando a sua origem e terminam muito próximo do que a gente vê lá em The Mandalorian. Então vamos começar pelo primeiro episódio, que mostra um outro ponto de vista de um acontecimento que a gente já tinha visto lá em The Clone Wars. E lembrando que essa análise aqui vai ter spoiler, tá? Tudo que eu vou falar aqui vão ter spoilers. O primeiro episódio da Morgan se passa no finalzinho ali das Guerras Clônicas, quando Palpatine ordena o Grievous ir lá massacrar as Irmãs da Noite. Porque teve toda uma parada que ele achava que as Irmãs da Noite estavam muito poderosas e tal. Teve também a parada de Avengers ter tentado matar o Dukan, depois a mãe Talzin tentou matar o Dukan e tal. Cara, tudo isso, teve também a mãe Talzin trazendo o Darth Maul de volta à vida, né, pelo menos restaurando ali a consciência dele, já que ele já tava vivo, mas ele tava meio abublé das ideias. E aí a mãe Talzin trouxe o Maul de volta à vida ali na sua plenitude total. E aí o Sidious olhou e falou, não, peraí, ela tá se tornando muito forte, eles estão se tornando muito fortes, estão atacando a gente diretamente, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, Dukan, manda o Grievous atacar lá com um monte de tropa. E aí é isso que acontece, o Grievous ataca lá com várias tropas, desembarca um monte de droid lá em Dathomir e simplesmente exterminam tudo. Todo mundo lá de Dathomir vai pra casa do Halo ali, só sobra, então, a gente sabe, né, a Merrin, lá de Jedi Fallen Order e Survivor, e a Morgan, né, são as únicas que a gente viu até o momento. A gente acompanha que a mãe da Morgan tentou, né, lutar contra o Grievous, tentou defender ela. A gente vê também que os droids de batalha, que a gente não via eles como uma ameaça tão grande em The Clone Wars e nem nos filmes, só nesse episódio específico, que é o de Dathomir, e agora também, a gente vê como coisas assustadoras, coisas realmente que dão medo, cara. E eu gostei disso, eu gostei dessa nova abordagem, que foi mais ou menos o que aconteceu com os Stormtroopers lá em Rogue One, e Endor também, que dá uma nova visão, né, uma visão mais assustadora. Eu achei isso muito bem feito, eu gostei bastante. E aí a gente vê a Morgan sobrevivendo, né? E depois sendo resgatada por outra tribo ali de Dathomir, de uma tribo só de mulheres também, mas uma tribo que não se dá muito com as Irmãs da Noite, uma tribo separada, uma tribo que vive mais na delas. Ela é resgatada, levada até a anciã, cuidam dela, mas a Morgan, ela é muito egoísta, e é interessante a gente ver isso, porque ela pensa muito só nela. E aí ela quer ir atrás de vingança a todo custo, ela vai até uma tumba ali, um templo das Night Sisters e tal, sei lá o que seria aquilo, que tem várias armas, e a anciã que resgatou ela já estava sentindo que não ia dar bom, né? E acaba que a Morgan vai e leva 2 meninas junto com ela. Uma delas sendo a filha da anciã. Basicamente o que acontece é que os droids veem Morgan e as meninas lá e acabam
atacando, né? Dá mó treta e tal, a filha da anciã morre, a Morgan sobrevive, a anciã expulsa ela, e aí a gente começa a ver a jornada da Morgan efetivamente. A partir desse momento, Morgan sai de Dathomir e vai começar a viver sua vida e vai começar a ascender cada vez mais. Só a gente já vê a Morgan dentro do Império, não dou muito contexto pra gente nem nada, mas é interessante a gente ver ela apresentando um projeto lá no Império, que é simplesmente o projeto do Thrawn, que é o TIE Defender, né? Que é um caça TIE que tem mais velocidade, tem, acho que, hiperpropulsor, se não me engano, eu acho que tem hiperpropulsor para saltar para a velocidade da luz, e tem escudo, né? Coisa que os caça-TIE não tinham. Os X-Wing tinham escudo, mas os caça-TIE nunca tiveram, porque o Império não tá nem aí para os seus pilotos, eles são descartáveis. Ah, morreu? Vem mais, entendeu? E aí vai fazendo essa troca, o Império não se importa. E aí a Morgan tá apresentando esse projeto, tá os figurões lá do Império, a gente até vê o Yularen lá, sentado, o Yularen que serviu com Anakin Skywalker lá nas Guerras Clônicas, Yularen lá sentado, assistindo, todo mundo lá assistindo, e todo mundo fala, ah, quero não. Vai ser gasto à toa, entendeu? Vai ser gastado material para proteger o piloto, então, poxa, bobagem, deixa isso pra lá. Tchau, a gente agradece e vai embora. Porém, tinha um cara lá muito importante pro Império e pra série da Ahsoka e também pro Mandoverso no geral, que já apareceu em The Mandalorian. Esse cara é ninguém mais, ninguém menos que Pellaeon. Pellaeon vem do Legends, e no Legends ele era o capitão principal do Thrawn, cara. Ele era o braço direito do Thrawn ali no Império. Ele era o cara que tava sempre a favor do Thrawn, tava sempre do lado do Thrawn, tava sempre querendo ali ficar junto com o Thrawn. E era o cara que mais apoiava o Thrawn lá em The Mandalorian. Foi o cara que falou que o Thrawn ia voltar. E bom, olha, ele tá aí, então ele sabia de alguma coisa. Ele recruta a Morgan, fala, ó, a gente, né, meus superiores estão precisando de gente como você e tal, não posso falar quem são, mas seria interessante você dar uma olhada. E nessa hora eu até especulei que talvez ele fosse falar que os superiores dele são a Ascendência Tis, né, a Ascendência Tis que tá sendo muito bem trabalhada nos livros atuais, tem até um aqui do lado, da Universo Geek, estão sendo muito bem trabalhados nos livros atuais, que é da trilogia da Ascendência justamente, que mostra a adolescência do Thrawn ali, toda a história do povo Tis, né, pelo menos até aquele momento, é muito interessante. Se vocês quiserem, vai ter link lá na Amazon, tava baratinho esse livro esses dias, tava bem barato, esse é o primeiro. Mas enfim, ele não falou quem eram os superiores, porém o Ruck, que era também outro braço direito do Thrawn, que era meio que o caçador do Thrawn lá no Legends, que foi trazido pra gente no cânone lá em Rebels, é o farejador, né, do Thrawn, aquela massa cinza, aquela criatura estranha, ataca Morgan lá naquela cidadela em Corvus, que a gente viu lá em The Mandalorian, na segunda temporada. A Morgan já tá estabelecida ali em Corvus, nessa parte que a gente viu, né, já se passaram alguns anos desde tudo que aconteceu com ela se tornou rica, não sabe como, mas ela se tornou rica, se tornou influente e começou com aquela mentirinha de que ia salvar aquela cidade ali, né? Que o Império ia dar emprego pra galera e tal, e isso é muito interessante, porque, cara, histórias do Império, pra mim, é algo que tem que trazer essa parte ruim do Império. Tem que mostrar que o Império não era bonzinho, e essa parte o arco da Morgan fez muito bem, cara. Fez muito bem porque trouxe realmente uma coisa de que a Morgan não é boazinha, o Império não é bonzinho, então, tipo assim, eles estão maltratando o povo ali, estão escravizando o povo, estão botando eles pra viver em turno de trabalho insano e tudo mais, e a Morgan ali só no paláciozinho dela. E o Império ali, o Império não chega aí ali por enquanto, mas ela ali só tacando pau neles. E aí, depois, no fim do episódio, a gente vê que chega o Grão-Almirante Thrawn. Na versão brasileira tem uma outra dublagem, mudaram a voz dele. Me incomodou um pouco no começo, mas acontece. Chega o Thrawn ali mais jovem, ele ainda não é Grão-Almirante, né? Ainda não tem uma patente tão grande, ele tá com uma roupa, né, uma roupa preta. Talvez ele seja uma espécie de, sei lá, tenente, comandante, não sei dizer, mas ele é uma patente mais baixa do que a gente já conhece dele.
porém ele ainda é muito influente. Ele vai até Corvus, recruta a Morgan e fala, pô, eu quero o seu projeto e quero os recursos desse planeta. E aí ele fala que vai ser de muito bom proveito os recursos desse planeta e tal, e começa ali uma parceria com Morgan. E é interessante isso, que mostra aonde tudo começou, aonde a lealdade da Morgan começou não só pelo Império, mas pelo Thrawn, mais precisamente pelo Thrawn, né? Ela é leal ao Thrawn, não só ao Império e tudo mais, ela é leal ao Império, né? A gente vê que ela é leal ao Império, ela mostra planos pro Império, mas é muito interessante ver que ela tem essa coisa com o Thrawn, ela tem esse apego com o Thrawn. Esse episódio também, como eu disse, serviu para mostrar muita coisa que vai ser importante lá pro futuro da série da Ahsoka, né? Mostrou o Pellaeon, mostrou coisas que provavelmente vão aparecer de novo lá, então, pô, eu quero muito ver como isso que foi trabalhado agora pode aparecer futuramente. A Morgan, infelizmente, já não existe mais, mas o Thrawn tá aí e o Pellaeon também, então eu vou querer ver o reencontro desses dois aí, porque é muito interessante trazerem esse personagem lá do Legends, né, já tinham trazido lá em The Mandalorian. E aí esse terceiro episódio da Morgan já se passa ali bem no comecinho da Nova República, e aí já no final do Império. O Império já caiu, pelo que eu entendi, já teve a Batalha de Jakku, o Império já caiu de vez, mas é interessante saber, né, interessante ver como a Morgan manipulava aquele povo, porque em nenhum momento ela fala para aquele povo que o Império caiu. Eles estavam acreditando que o Império ainda era vigente, né? Eles estavam acreditando que o Império ainda estava ali, que o Palpatine ainda estava vivo, e isso aconteceu muito no fim do Império. Porque no fim do Império, a gente vê que muitos capitães, muitos comandantes, muitos Moffs, muitos até alferes, ou sei lá, tipo, almirantes, tomaram controle de sistemas e começaram a governar ali como se eles fossem o comandante daqueles sistemas ou como se eles fossem os imperadores daquele lugar. E eles diziam, pelo menos alguns, né, diziam a todo custo que o Império não tinha caído de jeito nenhum. Tem até no livro do Han e da Leia, né, do casamento deles, que tem um cara lá tomando conta de Bespin, né, que era a cidade das nuvens e tal, que era do Lando. O Lando não pôde mais voltar lá por enquanto, né, aquele livro se passa imediatamente após a batalha do Retorno de Jedi, a batalha de Endor. Então o Lando não pôde voltar porque tem um Imperial lá tomando conta daquele lugar, escravizando o povo e dizendo que o Imperador tá vivo e que é tudo fake news. E isso foi o que mais aconteceu. Espalharam fake news falando que a morte do Imperador era falsa, né, pro povo continuar sob controle imperial. E olha que loucura isso, cara. É literalmente propaganda política, né? A gente viu muito isso acontecendo na nossa vida real. E aí vai uma representante da Nova República lá pra Corvus, uma garota que, pelo que a gente pôde entender, era de lá de Corvus, conseguiu sair e se tornar alguém importante pra tentar libertar Corvus, falar com a Morgan, né, que agora ela é a dona ali da cidade, né, como ela sempre foi, como a gente viu lá em The Mandalorian, ela manda lá. É tudo fechado, cercado. Tem os droids, olha que legal. Tem os droids da Morgan aparecendo, aqueles droids de capa, de lança. Mano, muito maneiro ver eles de novo e tal. E aí a Morgan tá irredutível, ela não quer se deixar ser controlada pela Nova República porque, segundo ela, o Império ainda vive, né? E ela sabe que o Thrawn ainda tá vivo porque ela sente essas coisas, ela sente ali, né? Ela tem visões do Thrawn em algum lugar, ela começa a ter visões da voz do Thrawn e tudo mais, e ela crê que o Império realmente ainda não acabou porque o Thrawn ainda tá vivo. Ela não se rende e tal, e ela ainda por cima ataca a nave da senadorinha lá, fiquei com mó dó e tal, porque aquilo podia fazer o povo se virar contra ela e não era o que ela queria. E a senadorinha ia mandar mensagem para a Nova República, tava contactando alguém em relação ao que estava acontecendo ali em Corvus. E aí é muito interessante a gente ver que a nave explode, a senadorazinha morre e a Morgan, antes dela espetar o comunicador, vem uma voz. A voz, cara, é da Bo-Katan. A voz é da Bo-Katan. Então por que ela estava contactando a Bo-Katan? Porque Bo-Katan tem ligação direta com Ahsoka Tano. A Ahsoka Tano que aparece depois lá em Corvus, onde ela encontra com o Mandaloriano também. E quem dá essa dica de que ela tá lá em Corvus é a Bo-Katan. Cara, tudo se liga. E eu acho que esse episódio se passa muito pouco tempo antes do que acontece lá em The Mandalorian. Porque a gente vê o pessoal da Morgan ali, pelo menos os que estão fiéis a ela,
né, da magistrada, né, magistrada Morgan Elsbeth, indo lá com lança-chamas e queimando toda a floresta. E quando a gente vê a cena lá de The Mandalorian, a floresta tá sem folhas, né? Antes ela tinha folha, agora tá sem, tá com árvores queimadas e tal. Então acho que se passa pouco tempo antes disso. E é interessante a gente ver essas conexões, é interessante a gente ver como a Lucasfilm tá trabalhando isso e tal. E, cara, eu gostei muito desse arco da Morgan. Como eu disse, o que faltou pra mim no arco da Barriss foi mostrar coisas imperiais ou mostrar coisas que pra mim eu achasse realmente relevantes, né? E foi o que aconteceu no arco da Morgan. Mostrou como o Império realmente funciona, que o Império não é brincadeira, que o Império não é coisa boa, e mostrou como a Morgan tem essa ligação com o Thrawn, criou um caminho ali para que a gente possa ligar com a Ahsoka e ligar com The Mandalorian, e talvez ligar com o filme do Mandoverso. Então a gente pode ligar várias coisas ali. Deu uma pista de ascendência X, mostrou o Pelion, mostrou o Hux de novo, mostrou como o Império escraviza sistemas. E, cara, eu gostei bastante. Se tiver uma segunda temporada, eu particularmente prefiro que seja nesse estilo aí da Morgan. E se for contar a história de algum Inquisidor, que conte com o Inquisidor sendo full Dark Side, o cara sendo ruim de verdade. Não que eu não tenha gostado da história da Barriss, não que eu não tenha gostado dela como Inquisidora, ou que eu não tenha gostado da Redenção. Eu gostei, eu achei legal, né? Eu achei maneiro, só que pra mim caberia muito mais em histórias do Jedi do que em histórias do Império. Mas eu quero saber a opinião de vocês, então comenta aí embaixo, beleza? Então é isso, que a força esteja com todos vocês, valeu, falou e tchau, até o próximo vídeo.